Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. Eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas e estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um lugar melhor para viver, um estado melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos e ser feliz. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E quando a gente achar esse tipo de pessoa que a gente quer que seja nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas se desenvolver, ficar forte e ficar famosa. Quanto mais famosa essa pessoa ficar, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas e conquistar o voto dessas pessoas para quando ela se candidatar, essas pessoas vir a votar nela e essa pessoa ser empossada, entrar na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E a gente tem que sempre continuar ajudando essa pessoa para quando tiver pautas que essa liderança queira que seja votada na máquina pública, a gente tem que estar lá e ajudar essas pessoas a deixá-la forte para ela conseguir fazer as coisas que tem que ser feito, entende? A gente tem que estar sempre ajudando essas pessoas. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice, e acabar com o presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada, ele manda por decreto. Decreto não é lei, o máximo que dura é 1 ano. E se o presidente do Congresso não gosta daquilo que o presidente fez, tira na hora. Se o Senado não gosta, tira na hora. Se o Supremo Tribunal não gosta, tira na hora. O presidente brasileiro não é nada. E a gente tem que colocar pessoas que vão resolver os nossos problemas, entende? E quem manda no Brasil é o presidente do Congresso e o presidente do Senado, entende? Por isso que é bom a gente votar no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E outra coisa, se vocês querem um país decente, um estado decente, um município decente, vocês têm que votar nos seus líderes, entende? Vocês não podem deixar os outros votarem por vocês. Se vocês deixar os outros votarem por vocês, os outros vão votar através da mente deles, pessoas que vão representar eles. E vocês precisam colocar pessoas que vão representar vocês, entende? E quem coloca o presidente do Congresso é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca o presidente do Senado é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles são vocês, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com inteligência e capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que essas pessoas, ninguém da população brasileira segue elas nas redes sociais, ninguém ajuda essas pessoas a se desenvolver, a ficar famosa, para ela conseguir o maior número de adeptos, pessoas que gostem dela, para ela ter chance de disputar as eleições e ser eleita. Ninguém ajuda essas pessoas, entende? Porque a população brasileira tá focada em seguir os idiotas nas redes sociais, em deixar os idiotas famosos, ricos, só pessoas que não vai ser útil em nada, só pessoas que não agregam em nada, entende? Por isso que esse país tá desse jeito, e vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar, porque
o brasileiro não quer que melhore, entende? Se o brasileiro quisesse que isso aqui melhorasse, já tinham feito há muito tempo, entende? E os políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Porque eles sabem que eles não vão ser presos, eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança e quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo jogou 4 anos a fio no lixo a possibilidade de achar pessoas diferentes para disputar as eleições, pessoas com ideias, pessoas que vão fazer alguma coisa pelo país, entende? Eles jogaram no lixo. E quando chegar no dia da eleição, o povo brasileiro não achou ninguém diferente para disputar as eleições, eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar. É nesses que eles vão votar e vão sair com um sorriso no rosto dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, entende? Dali uma semana, um mês, eles estão reclamando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras tinham que ser morto, que aqueles caras tinham que ser preso, entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e ir embora desse lugar aqui, porque esse lugar aqui vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar. Que se fosse o problema os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não presta. E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festas, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. A Guiana Francesa é a última colônia do planeta Terra e já está na hora deles ganhar liberdade e já está na hora da gente ganhar um país bom para nós morar. O problema da Guiana Francesa é a França. E o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, eles não conseguem fazer movimentos para se libertar da França. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo. Aí fica o presidente do Congresso como primeiro-ministro-presidente e o presidente do Senado como vice. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E eu só tô dando o exemplo do Brasil para vocês entenderem, mas essas ideias é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.